Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Esse é o nosso videocast Mulheres Neurodivergentes e hoje nós temos como tema educação sensorial. Olá, eu sou Andressa Stout e hoje a gente está com uma convidada especial, que é a Monique. Já vou passar a palavra para você se apresentar, contar um pouquinho de você e também um pouquinho sobre o tema de hoje. Combinado. Então, meu nome é Monique Mayumi Camada, sou psicomotricista, neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva e hoje aqui fui convidada para a gente bater um papo e falar sobre autismo e também sobre questões sensoriais, sobre a educação sensorial, né? A importância, na verdade, desse tema em todo o universo do autismo, porque a gente fala tanto em hipossensibilidade, hipersensibilidade, vários sistemas sensoriais aí que a gente escuta falar, né? E dentro disso também, né, eu acho que eu posso falar também do ponto de vista de pessoa autista, né, o quanto essas questões, essas alterações sensoriais, elas muitas vezes elas não são lineares, né? Uma pessoa não é toda hipersensível em todos os sistemas sensoriais, nem hipossensível, né? Mas pode haver, na verdade, uma diferença aí grande de um sistema para outro, ou até mesmo de materiais específicos ou questões específicas que a pessoa, por exemplo, auditivamente, ela pode ser hipersensível para sons agudos e ela pode ter uma sensibilidade dentro da média para sons mais graves e medianos, por exemplo. Tem toda uma Muito bom. complexidade, né? E queria até te perguntar, assim, né? Como que você acha que a psicomotricidade pode ajudar nessa questão sensorial? Você já percebeu, assim, na tua vida, algumas soluções, estratégias a partir dessa visão, assim? Sim, né? Primeiro, eu acho que a gente pode até contextualizar o que é essa tal dessa psicomotricidade, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, psico o quê? E eu escuto isso muitas vezes, né? Às vezes as pessoas entendem uma outra palavra ou, na verdade, relacionam à psicologia. Então, na verdade, quando a gente fala em psicomotricidade, a gente está falando de uma psique expressa através do corpo em movimento, e esse corpo em relação consigo mesmo, com as suas questões internas, externas, nas relações com o outro, com as materialidades que tem no espaço e no tempo, e, na verdade, estamos envoltos, né, em movimentos. Todas as ações que o ser humano faz são ações de movimento, né? E para tudo que nós fazemos, também os nossos órgãos sensoriais eles estão sempre em alerta, né? Estão sempre ativados. E acredito que assim, né? Tanto nós três aqui já ouvimos falar o quanto existe uma falta de filtro nas pessoas com autismo, né? Seja criança, seja adolescente, seja adulto. Então, é como se, na verdade, todos os órgãos sensoriais eles captassem todas as informações do ambiente e não conseguissem, na verdade, filtrar. Então, por exemplo, pode ser desde ruídos, por exemplo, sons, cheiros, gostos, pode ser questões referentes ao próprio corpo, a sensação, né, das partes do corpo em relação a ele mesmo, a questão do equilíbrio, né, que também é a questão, nós temos o sistema vestibular, e questões internas, né, onde a gente percebe fome, sede, então isso muitas vezes a gente está recebendo tudo isso ao mesmo tempo. É simultâneo e muitas vezes é difícil, na verdade, colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Como falam, na sua caixinha, né, específica. Então, em termos de estratégias, lógico que a gente, na verdade, precisaria falar de casos bem específicos, né? Mas a primeira questão, quando a gente fala o que a psicomotricidade trabalha, né, dentro disso tudo, já que abrange o ser humano como um todo. A gente fala de cognição, a gente fala de movimento, a gente fala de sensações, né? Então,
quando a gente pensa em estratégias, né, a gente vai, logicamente, ouvir, né, o outro lado, e quando eu penso, por exemplo, em criar estratégia, primeiro eu tenho que, antes de criar estratégia, desenvolver a consciência desse corpo. Por quê? Se eu não tenho consciência do que acontece comigo, o que vai acontecer muitas vezes, né? Nas situações, eu não vou saber o porquê que eu tenho determinadas, por exemplo, crises, né? Porque eu tenho um meltdown, tenho uma crise explosiva, ou porque eu tenho um shutdown, né? Por que eu fico paralisada, congelada em determinadas situações, né? Ou porque que muitas situações que acontecem comigo, às vezes eu não consigo, né? Ao mesmo tempo, se eu não tenho filtro, eu tenho que minimamente aprender a me conhecer, né? Então, por isso que o trabalho da psicomotricidade não é um trabalho que a gente desenvolve com um indivíduo aqui sentado, pode ser até no formato online, como a gente está, mas é esse corpo em relação com o outro, mesmo através da tela, né? Eu consigo muitas vezes me conectar com esse outro, com a criança, por exemplo. Eu trabalho bastante com criança e adolescente. Isso se dá na ludicidade, por exemplo, né? Quando eu pego, eu tanto posso pensar em objetos, mas eu posso brincar de colocar a mão aqui e de vocês aproximarem a mão e da gente tentar um toque que não é o toque pele com pele, mas é um toque que, né, é uma experiência que me permite parar para pensar no meu corpo quando eu tento me aproximar de alguém que está, em termos de distância, né, tão longe de mim e, ao mesmo tempo, afetivamente tão próximo a mim, né? Então, se conhecer, né? E aí conhecer o que acontece com cada situação, essa é a primeira parte, né? E a parte, vamos dizer, que é mais difícil de trabalhar. Eu tenho uma página, né, no Instagram que eu criei depois do meu diagnóstico tardio de autismo, que aconteceu há um pouco mais de 1 ano e meio, e a página é @moni.neuro.atípica. E nessa página, é uma página psicoeducativa, mas que eu criei para falar um pouco de mim. Tem ali meio que um diário de coisas atuais e de coisas passadas, onde eu vou fazendo uma análise. Muitas pessoas, muitas vezes, ali nas minhas descrições, tem muitas questões que eu coloco ligadas a questões sensoriais, por exemplo, né? Esses dias mesmo eu fiz uma postagem e as pessoas, na verdade, ficam um pouco espantadas, que, assim, como é que eu reconheço com tanta riqueza de detalhes e de esclarecimento, na verdade, o que me gera determinada crise, por exemplo? O que me deixa numa situação em que eu, na verdade, posso perder uma situação de crise. Geralmente é uma situação onde a gente fica vulnerável, a gente perde de alguma forma o controle, seja congelando, né? Seja explodindo de alguma maneira, né? Então, nessas situações, quando eu paro, na verdade, para, por exemplo, um exercício pode ser um exercício de respiração que eu faço, mas que eu entre em contato com o meu corpo, não é somente respirar, é entrar em contato com o meu corpo e perceber como é que estão meus pés nesse momento. Por exemplo, agora que eu estou sentada, né? Perceber que mesmo sem olhar, eu percebo que a minha perna esquerda ela está cruzando sobre a direita, mas que meu pé direito ele está bem apoiado no chão. E que o pé apoiado no chão, ele me dá não só um bom equilíbrio, né? Inclusive para eu ficar melhor estabilizada na cadeira, mas ele me dá segurança. E isso me faz, na verdade, ter um domínio que, então, assim, quando eu paro para pensar que não é só perceber, né? Porque muitas coisas que é de referente à consciência, eu fui adquirindo nas terapias, né? No plural, na psicoterapia individual, em grupo, né? Nos momentos que eu faço psicomotricidade em grupo junto com outros adultos,
e quando também eu faço sessões de fono, porque eu entro em contato com questões internas, né? E muitas vezes me são feitas perguntas, né? Eu acho que isso, a terapia com adulto, ela tem muita riqueza nesse sentido da gente conseguir explorar, né? Inclusive esse canal de comunicação, né? Assim, para além do corporal, do movimento, da gestualidade que a gente faz para o outro, a gente coloca, na verdade, a palavra, a gente tem que buscar o lugar da palavra. E isso também, a comunicação, também faz parte da psicomotricidade. Porque sem eu significar o que está acontecendo para mim, na verdade é como se eu tivesse feito o movimento pelo movimento, ou seja, como se eu não tivesse construído o gesto. E para eu interagir com a outra pessoa, seja pela tela, seja presencialmente, eu construo gestos de aproximação, de distanciamento. Eu faço uma cara de que eu estou gostando ou não estou gostando da situação, que eu estou feliz, que eu estou triste. A minha gestualidade vai dizer se eu estou ansiosa, se eu estou tranquila, né? E quando eu paro, por exemplo, para perceber que, então, esses dias eu estava falando, então, o que eu escrevi ontem até foi sobre o quanto filmes de ação, né, na verdade, me desligam o meu sistema nervoso, né? E para eu perceber isso, na verdade, eu tive que fazer aí nas terapias, na verdade, um retorno para várias situações, não só para essa, né? Mas para várias situações e entender onde é que está essa crise de desligamento, como é que ela acontece. E que ela não acontece só quando eu fico prostrada numa cama, às vezes sem força para levantar, sem energia. Mas, na verdade, ela está em situações que podem durar minutos, que podem durar horas, né? E que eu identifico, porque na verdade eu comecei, então, essa busca, uma busca de várias situações. Puxa, as pessoas reclamavam comigo, mas não foi uma pessoa que reclamou, não foram duas, não foi uma situação assim muito pontual e que, tipo, deixa para lá, não foi nada. Não, foram situações onde eu fiquei me culpando. Puxa, por que que eu dormia no cinema? Num filme que era para eu estar ali super ligada, gostando de coisas assim, um monte de coisa em movimento, muito som, muitas luzes, né? As pessoas animadas ali, muitas vezes a gente tinha comido alguma coisa, ou a gente ia sair para comer alguma coisa depois, em grupo, muitas vezes, né? Um grupo de trabalho, quando eu trabalhava em escola, e de muitas vezes as pessoas falarem assim: eu não te acordei porque você estava dormindo tão gostoso, mas eu dormi nos primeiros minutos de filme. Não é que eu dormi depois de, sei lá, 1 hora de filme, e sei lá, porque eu pensava assim, bom, eu devo estar cansada do trabalho, né? E eu dava várias desculpas. Eu tenho epilepsia também, né? Então eu dava desculpa, assim, deve ser efeito do remédio, porque o remédio dá sono. Então eu devo estar com excesso de sonolência. E eu sempre, na verdade, fiquei justificando essas coisas para mim, né? Então, hoje eu entendo que, na verdade, o que eu tinha nessas situações era justamente assim: o meu sistema nervoso central, ele carregava com tanta informação, e olha que, na verdade, para muitas outras sensações que eu capto do ambiente, eu tenho uma percepção muito baixa, eu tenho uma hipossensibilidade em questões, por exemplo, de fome, de sede, de ir ao banheiro. Às vezes eu fico o dia inteiro, aí eu falo, nossa, eu tenho que ir ao banheiro fazer xixi, né? Então, eu tenho que lembrar, assim, muitas vezes quando eu levanto, nossa, eu vou ao banheiro porque eu não fui faz horas. Eu, sei lá, levantei, fui fazer várias coisas, não passei nem no banheiro. Então, isso, na verdade, vai me dando, querendo ou não, quando eu paro para vivenciar isso, né? Vivenciar o meu corpo, isso me dá uma bagagem grande para eu lidar com o outro, né? Quando eu paro para olhar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos com os quais eu lido, isso, na verdade, me dá uma potência para enxergar, na verdade, o que eles estão vivenciando. E também me dá uma bagagem para saber assim por qual caminho, né? Porque não necessariamente o caminho que eu fiz
para essa situação, uma pessoa pode vivenciar uma coisa bem similar e pode não ter uma reação boa se fizer o mesmo que eu, né? Por exemplo, hoje em dia, eu sei que, por exemplo, esses filmes todos não eram filmes que eu escolhia, que eu gostava, por exemplo, de assistir. Muitas vezes eram escolhidos pela maioria. E eu ia porque, enfim, eu queria estar no meio da galera, né? Enfim, todo mundo do trabalho vai, como é que eu não vou, né? Eu vou também, mas eu não, assim, se fosse para eu escolher, o que eu escolheria e o que eu gosto e o que eu também, na verdade, entendo. Filmes que eu gosto de filmes que tratam de casos reais, de histórias verídicas, onde assim tem um sentido maior para mim e eu consigo acompanhar muito melhor. Geralmente esses filmes são filmes mais tranquilos. Não, a gente não costuma ver, por exemplo, filme que narra uma história verídica e que é algo muito agitado, né? E às vezes esses filmes têm a possibilidade de você também, sei lá, ler um livro depois ou antes, né? Sobre o assunto. Então também tem essa possibilidade. Então esses filmes são filmes que eu gosto mais. Mas é lógico que, assim, por exemplo, outro dia, então já de posse desse autoconhecimento, eu estava na casa dos meus pais e meu pai estava assistindo uma série de ação. Aí eu falei, bom, eu vou então sentar aqui com ele, vou me acomodar e eu vou tentar assistir. E como, na verdade, cada capítulo, enfim, cada episódio tinha em torno de 40 minutos, era o tempo que eu conseguia, que também o meu TDAH suportava para eu me manter atenta, eu levantava um pouco, ia beber um copo d'água e sentava de novo e conseguia assistir mais um episódio, né? E consegui. Então, assim, talvez seja uma questão também de, né, vamos dizer, de treino também. Lógico que não, ele não era de tanta ação se eu pensar em filmes anteriores que eu assisti, e que, assim, já começava com aquelas cenas, assim, com muitas informações, muitos personagens, né? Então, eu acho que isso, assim, me dá repertório, né? E acredito que, assim, para nós, né, enquanto neurodivergentes, ter esse repertório na verdade, algo que vai nos dando potência para lidar com o nosso trabalho, né? Muito bom. Adoro te ouvir, Monique. E você trouxe coisas importantes, assim, que eu acho, né? Às vezes vejo poucas pessoas falando, né, nessa questão da percepção, da importância do corpo, né? As questões sensoriais do corpo. Isso no autismo, para mim, Gabriela, sobre o meu ponto de vista, é um ponto central, né? A questão do sistema vestibular, o equilíbrio, né? A percepção interna dos órgãos, de como está funcionando o meu corpo e o meu sistema sensorial, porque na verdade o nosso sistema sensorial é ele que nos liga ao mundo, é o nosso elo de ligação do meu mundo interior com o mundo exterior. E se vocês forem parar Exatamente. para perceber, né, na relação de vocês, do corpo, enquanto pessoa neurodivergente, talvez na escuta clínica aqui de nós três, né, de outras pessoas, normalmente o autista, ele tem uma crise por questões sensoriais, por um excesso de, né, ou barulho, ou toque, né, ou questões olfativas, ou frio, ou dor, ou o que a Monique falou, esqueceu de ir no banheiro, esqueceu de comer. Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, esse autoconhecimento de como a gente funciona, eu acho que aí a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor. E o quanto que as outras terapias, né, porque a gente às vezes ouve falar de algumas terapias, né? Existem diferentes linhas de terapias e diferentes profissionais, mas o quanto a psicomotricidade, não só para as crianças e para os adolescentes, mas também para os adultos, pode ser um meio, um veículo de trazer reequilíbrio, regulação emocional. Acho super importante isso. Muito bom. Exatamente. Ontem, até falando, na verdade, eu estava conversando com uma pessoa através de mensagem pelo Instagram, e essa pessoa, na verdade, começou a ter uma crise de ansiedade.
e através de mensagem, de texto e de voz, em 5 minutos ela falou, nossa, agora eu estou melhor, né? Então, o que nós trabalhamos? Foi essa questão assim, eu não estava vendo onde ela estava, não sei como é o lugar, como é a casa dela, ela estava em casa, mas ela se desregulou por alguma questão, algum pensamento, às vezes, né? Enfim, situações que às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Da onde vem o desequilíbrio que a gente está sentindo ali naquele momento. E não era o momento de buscar, na verdade, perguntar para ela o porquê que você está assim. Porque isso muitas vezes acaba deixando a pessoa pior, porque ela não encontra respostas. Por exemplo, se eu não estou bem e a pessoa pergunta para mim, mas o que você está sentindo? Mas conta para mim. Eu começo a ficar tão irritada e eu não sei vocês, mas assim, eu me desregulo mais ainda, porque assim, vai ser muito comum eu me calar e eu ficar muito mais fechada e não conseguir, assim, eu acho que eu fico muito no pensamento de que caramba, se eu não estou conseguindo dizer agora, como é que eu vou conseguir explicar da maneira como essa pessoa está querendo? Uma pessoa típica está querendo que eu explique, né? Então, ontem eu não perguntei, eu só fui falando, na verdade, que ela falou, nossa, de repente me deu uma sensação ruim e eu tô, né? Não estou me sentindo bem. Aí eu só fui escrevendo para ela, olha, se você não sei em que lugar você está, mas de preferência senta, apoia os 2 pés no chão e presta atenção no seu corpo. O que eu falei foi isso, gente, é o que eu escrevi para ela. Presta atenção no seu corpo e não feche os olhos, né? Por que não fechar os olhos, né? Então, já aproveitando até, né, pode ficar uma dica aí para todo mundo que for assistir. Quando a gente estiver numa situação, né, seja de depressão, ansiedade, sabe aquele extremo quando dá que assim a gente não consegue ter autocontrole? Assim, o fechar os olhos muitas vezes vai levar a gente para uma questão interna que a gente já não está controlando e a gente vai querer buscar explicação para aquilo, vai ser muito pior, né? Fora os pensamentos que vão e que vêm. Se você está de olhos abertos, você fica no momento presente. E de pés no chão, é como se a gente tivesse aterrado mesmo, né? Então, colocar os pés no chão, assim, se sentir, olha para o seu corpo e presta atenção na respiração. Mas só presta atenção, não muda. Não pedi para ela mudar. Presta atenção e deixa ela fluir, né? Aí depois eu falei assim, quando você tiver feito essas 2 coisinhas aqui que eu pedi, que eu solicitei, você me fala como você tá. E aí ela voltou, eu estou um pouco melhor. Eu falei, então aproveita, olha no seu entorno, no espaço e no tempo, né? Foi para isso que eu pedi para que ela olhasse. Olha no seu entorno, nomeia para mim e escreve aí um item por vez do que você está vendo. Mas tem que ser 10 coisas. Lógico, coloquei um número qualquer. Poderia ter pedido 5, poderia ter pedido 15, 20 ou poderia ter pedido 7, né? Então, na verdade, foi um número aleatório. Nomeia, então, 10 coisas para mim. Ela falou, aqui tem... Ela escreve... Falei, só que não faz lista. Vai escrevendo um e me manda. Escreve e me manda. Tem tal coisa. Eu estou no quarto, então tem uma cama. Tem não sei o quê. E ela foi escrevendo. Aí, quando terminou, eu falei, agora presta atenção de novo na respiração. Como é que está a respiração? Está tranquila. Aquilo que eu estava sentindo foi embora. Né? Então, o que eu fiz? Na verdade, não a conheço presencialmente, né? Mas o que eu fiz? Presta atenção em você. Foi isso. Muitas vezes a gente não tem consciência do corpo porque a gente não para prestar atenção no que a gente vivencia. Como é que a gente faz com o corpo para, por exemplo, tomar banho? Por onde a gente começa? Como que é o box da nossa casa, por exemplo? A gente tem que puxar a porta, a porta de correr, para que lado a gente abre? Ou tem uma porta, tem 2 portas? Com que mão eu pego o shampoo? Como é que eu faço? Eu coloco
direto na cabeça, eu coloco na mão. Por exemplo, coloco na mão, eu esfrego, coloco um pouquinho de água, né? E eu vou lavar o cabelo. E eu uso sempre de forma bilateral, né? Então, por exemplo, porque eu sei, porque na verdade eu presto atenção nessas coisas quando eu vou fazendo. Uhum. Fiquei pensando também, posso fazer uma perguntinha? Fiquei pensando, né, que a gente está conversando aqui sobre as questões sensoriais, mas fiquei pensando também quando vem loopings de pensamento, né, o quanto também é importante a gente ter a percepção do corpo para sair um pouco da mente, também sair um pouco de nós mesmos, né, não ficar tão ensimesmados e olhar para fora, né, o quanto a psicometricidade talvez também possa ajudar nisso, né, fiquei pensando. Então, quando a gente tem looping de pensamento, tá? Assim como quando a gente está com sensações ou emoções que estão, vamos dizer, desequilibradas, que eu não sei exatamente o que, eu não, assim, para eu saber o que aconteceu com a pessoa de ontem, eu teria que saber a história dela, concordam? Então, na verdade, eu não preciso tocar nisso, porque talvez não seja uma coisa tão, enfim, não sei, não sabia quantas horas eu ia ficar com ela ali, ou quantos minutos a mais eu ia ficar com ela conversando. Então, eu não posso tocar em algo que depois, na verdade, posso deixar uma ferida aberta, né? E eu não sei se ela faz acompanhamento, por exemplo. Então, qual é a ideia, na verdade, quando a gente pensa em loopings de pensamento? É justamente isso. Quando eu paro para prestar atenção nisso, no que eu estou fazendo, como é que está a minha mão, quando eu pego um lápis, quando eu seguro, quando eu escrevo, como é que está? Nossa, percebi que hoje a minha escrita está mais desleixada, ou não, está mais bonita, está mais leve, ou estou acalcando demais. Então, perceba, eu estou, na verdade, trazendo a pessoa e a mim mesmo para que momento? Para o presente. O que é o looping de pensamento? Se eu não estou no passado, eu estou no futuro. Se eu não estou vivenciando alguma questão, né, por conta de um quadro, né, não precisa ser um diagnóstico de depressão, mas às vezes uma situação ali que me deixa mais para baixo, eu posso estar com pensamento ansioso, né? E looping de pensamento tem a ver com isso. Ou, na verdade, a gente está lá no passado ou está no futuro. Muitas vezes é quando a gente está, muitas vezes, ansioso, né? E a gente não está no presente. Quando a gente para prestar atenção na mão que está segurando o garfo, em como a comida está no prato, que cheiro que ela tem, né? Se eu consigo, de repente, estender os braços para as laterais, subir lá para o teto e fazer movimentos suaves para ele descer enquanto eu relaxo aqui, ó, minha cabeça. Eu estou no aqui e agora, né? Eu já vou junto. Para Eu mim, estou isso no faz aqui muito e agora. sentido. Faz parte da minha pesquisa também, porque a gente está falando de presença, a gente está falando, para mim, né, na base da meditação, daquilo que a gente chama de meditação, ou, né, do mindfulness, que é exatamente isso, né, é estar no momento presente. E quando a Monique está trazendo tudo isso para mim, aqui, Gabriela, está fazendo muito sentido, porque eu, não só na pesquisa, mas na minha vida profissional, eu utilizo, né, da meditação, da respiração, do yoga, né, que é justamente esse estar presente no movimento com a respiração para poder acalmar, né? Fazer também ser esse observador, é o momento que talvez, Andressa, nessa coisa do looping do pensamento, a gente consegue fazer esse afastamento que eu digo, né? Que é estar observando, ou seja, eu não me apego aos pensamentos, eu estou só aqui só vendo, e lá estou eu em looping de novo, já estou eu aqui pensando nisso sem parar, né? Ou já estou eu aqui ansiosa de novo sem parar. Então, eu observo. E a forma de observar é ter presença. E para a gente ter presença, a gente precisa justamente fazer isso que a Moni está falando, né? Ancorar na respiração. É muito bom. Os budistas, existem várias formas de meditação, né? Os budistas, eles meditam aqui no olhar a 45 graus, que é isso, né? Não fecha os olhos, mas mantém um olhar baixo.
fixo ali. Então, é uma forma de acalmar também, né, e de se manter. E aí as pessoas às vezes pensam, mas meditar é muito difícil, é muito chato, eu não consigo, eu tenho TDAH, eu sou hiperativa. Gente, mas às vezes é 1 minuto. Então, isso tudo que a Moni está falando, às vezes 1 minuto, se a pessoa para, senta, respira. Se antes de uma sessão de análise, né, respira, fica mais fácil de trazer o conteúdo interno, de entender o que precisa falar. Então, é isso, né? Muito bom. Exatamente. E até, né, pensando, na verdade, que muitas vezes o que relaxa, né, não é muitas vezes assim, só a respiração, porque às vezes levantar e andar um pouco pode ser relaxante, até porque eu estava lendo uns estudos esses dias que, na verdade, ficar sentado é muito pior do que dormir, sabia? Porque dormir mesmo, dormir, na verdade, a gente está, enfim, o corpo ele está num outro estado, né? Os órgãos internos, a mente está num outro estado. E sentado, muitas vezes, a gente está pressionando, enfim, músculos, ou até usando errado, sentando errado, com uma postura errada, né, de ombro, enfim. Eu, por exemplo, muitas vezes eu não uso encosto da cadeira, eu estou com uma cadeira que tem encosto, mas é muito raro eu usar encosto, isso desde que eu aprendi a tocar piano e aprendi que, na verdade, o banco do piano ele não tem encosto, certo? Não é uma cadeira de piano, é um banco de piano. E ele já é proposital porque os pés têm que ficar apoiados no chão, porque muitas vezes a gente vai usar os pedais do piano. Se a gente não tiver com os pés bem firmes no chão, a nossa postura para poder deixar os braços livres, por exemplo, a gente não fica numa boa posição, né? Então, o sentar e ficar, na verdade, sem o movimento, muitas vezes, né? Às vezes a gente está sentado e fica ali, sei lá, conversando por horas, né? Não falando, ou trabalhando também, dependendo, né, do trabalho da pessoa, às vezes emenda muitas coisas e fica sentado muito tempo, às vezes é isso, de levantar é 1 minuto que você dá uma volta ali, vai até, sei lá, a cozinha, se você está em casa ou está no consultório, desce e sobe uma escada, se tem uma escada, vai ao banheiro e volta, né? Vai beber um copo d'água. Isso, na verdade, a gente foi feito, o ser humano, na verdade, foi feito para se movimentar, não para ficar parado. Quando a gente fica parado, o que acontece com a musculatura? Quando a gente pega, eu estava lendo um estudo, na verdade, esses dias, sobre pessoas que ficam hospitalizadas, né? E que ficam acamadas. Enfim, às vezes, por conta de uma cirurgia, essa pessoa não pode sair andando pelo quarto, nem do quarto que está, né? Então, acontece, seja com criança, com adolescente, com adulto, com idosos, né? Na verdade, quanto mais velho o corpo, né? Mais rápido esse corpo vai ficando enrijecido. A musculatura, os tendões e a dificuldade para voltar ao movimento, ela é muito maior. Então, quando a gente pensa, né? Até quando a gente transporta essa aprendizagem para um autista que está numa crise e que, de repente, sei lá, está inclusive numa crise depressiva, que fica ali, às vezes, dias de cama, sem conseguir fazer um monte de coisas, o quanto que esse corpo parado, na verdade, primeiro, que você tá sem fazer nada, muitas vezes, esse corpo ele vai continuar pedindo essa pseudo-inércia, né? Porque parados totalmente nós nunca ficamos, né? O pensamento funciona, a gente sempre movimenta um membro ou outro, mas a gente não está, na verdade, se deslocando. É esse deslocamento que, na verdade, vai fazer com que, inclusive, várias sinapses elas aconteçam, né? Com que a gente saia daquele looping de pensamento, sei lá, voltado para alguma questão do passado
e pare para pensar no que eu quero comer agora, para que eu faça alguma coisa que me dê prazer, né? Que, na verdade, que me deixe muito mais aterrado nesse momento presente. Então, são as pequenas coisas que a gente faz, porque às vezes, né? Então, assim, não é nem 8 nem 80, né? Como se diz. Eu acho que, na verdade, é sempre o equilíbrio, né? Porque a gente vê, às vezes, pessoas também que, enfim, gostam do movimento em excesso, sei lá, atrelado, às vezes, a um esporte. Então, o corpo não tem um descanso. Então, não é nem uma coisa, nem outra. Porque, na verdade, não é só o corpo que precisa descansar, né? São todos os nossos sistemas, e aí incluindo todos os sistemas sensoriais, inclusive. Se a gente está falando que o autista ele não tem filtro, se a gente não desliga, ou se a gente só deixa desligado, vamos dizer, num ambiente que é só silencioso, que não tem nenhum cheiro, que não tem nenhum estímulo legal, na verdade, você não vai ter vontade. Cadê a vontade de viver? Né? Então, quando a gente pensa no autista que tem mais propensão a ter crise de ansiedade, de depressão, a gente, na verdade, está alimentando e retroalimentando isso com o nosso comportamento. Né? Então, quando a gente para... E lógico que isso não é só, vamos dizer, não é só dizer para o autista isso, né? Para a pessoa com autismo, que ela tem que fazer isso. É junto ali, igual a Gabriela falou, é antes da psicoterapia, antes da sessão, de prestar atenção em si, no corpo, fazer um movimento, prestar atenção na respiração, falar um pouco mais. E aí, mas fala dessa roupa que você veio hoje, né? Tô vendo que ela é verde, Gabriela, mas não dá para ver mais coisas. Ela tem botão? Ah, tem 4 botões, por exemplo. E você tá de saia ou tá de calça? Aí, Gabi, tá de saia ou tá de calça? Eu de saia, de saia. Ah, e como é a cadeira que você está sentada? É uma cadeira que ela gira, ela é firme, ela tem rodinha. Ela gira, ela é firme, mas ela tem rodinhas. Ah, e como estão os Muito seus bom. braços agora? Meus braços, os dois apoiados na mesa. Mas eu estou com uma perna dobrada na cadeira e a outra com o pé lá no chão. Olha, uma coisa importante e interessante, que assim, a Gabriela não precisou olhar para como estava o corpo para ela falar do corpo. Às vezes o que a gente vê, vamos pensar até na criança que está em desenvolvimento, né? A criança, você está perguntando do pé, ela vai olhar para o pé para ver se ele está mesmo todo encostado no chão. E qual é o pé que está no chão? Se são os dois. E como é o sono, você pergunta, mas o que você está calçando hoje? Ah, eu estou de tênis. E como é esse tênis? Ah, peraí. Ah, esse ele tem cadarço, né? Então, muitas vezes, essa criança ela vai precisar, porque ela muitas vezes vai precisar recrutar muitos sentidos, né? Muitos sistemas sensoriais para que ela possa falar se o sapato está apertado ou não, ela vai tirar e vai colocar de novo. Ela não vai te responder só a partir da sensação. Ela, na verdade, vai precisar manipular, ela vai precisar, na verdade, recrutar outros sentidos, né? Porque ela está em desenvolvimento. O cérebro dela não Sim. amadureceu o suficiente para que, e mesmo que ela já esteja numa fase de representação, mesmo que a gente esteja falando de uma criança, sei lá, de 10 anos, que já está na fase de representação faz tempo, de simbolização, né? Então, muitas vezes, esse recrutar, né, vários sistemas sensoriais faz, na verdade, quando a gente pensa, né, que a gente vai amadurecendo, que os nossos sistemas sensoriais eles vão também progredindo, é isso. Na verdade, nós não precisamos muitas vezes saber que alguém está fazendo café, a gente sentiu o cheiro e está vindo, sei lá, da sua casa ou da casa do vizinho ou de algum ambiente vizinho, né? Mas você está sentindo o cheiro de café e sabe que é café.
né? A criança, muitas vezes, vai querer, quando ela fala assim, deixa eu ver, e ela pega e ela vai manipular, e ela vai, enfim, ela vai explorar aquilo, é porque a necessidade ela está aprendendo. E a aprendizagem passa por esse caminho, né? Às vezes, um cérebro, vamos dizer, quando a gente fala de um cérebro neurodivergente, às vezes ele não amadureceu em algumas questões. Por exemplo, em algumas questões sensoriais. Pode ser que, para alguns sentidos, esteja maduro. E para outros, não. Né? Por isso que, muitas vezes, surgem, né, alguns desequilíbrios. Né? Por exemplo, assim como eu narrei sobre o filme, teve uma sessão de psicomotricidade então, com outros adultos que eu era ali, né, a pessoa que estava sendo terapeutizada também, que tinha como é que chama aquilo? É como se fosse eles chamam de paraquedas, não sei se vocês já viram, é um círculo todo colorido. E aí, na verdade, o que as pessoas estavam fazendo? Então, assim, a psicomotricidade em grupo tem coisas que vão emergir ali de forma espontânea. Então, cada um segurou uma ponta e estava sacudindo. Aquilo começou a me dar um mal-estar que eu tive que deitar num colchonete. Eu saí correndo porque eu falei assim, eu vou passar mal, mas eu não estava entendendo o que era. Que tem a ver com isso, assim, muito movimento e muitas cores dão uma descompensada aí, né? Então, pode ser que nós tenhamos aí algumas imaturidades nos nossos sistemas sensoriais, e a gente vai precisar entender para saber assim, bom, o que me deixa bem e o que não me deixa bem, para a gente saber dosar, porque senão a gente vai estar sempre em desequilíbrio, né? Que é o que normalmente acontece quando a gente não se conhece, né? A gente vai facilmente ao desequilíbrio. Eu queria te perguntar se é possível falar um pouquinho mais da questão sensorial no sentido auditivo, como que a psicomotricidade entra, se quando a gente tem a consciência que é com sons graves que me sobrecarregam, se é com agudo, o que a gente pode fazer? Tem alguma dessensibilização? Como que funciona assim? Então, muitas vezes, usando até, na verdade, muitas coisas da educação sensorial da Maria Montessori, né? Então, junto com o meu trabalho de psicomotricidade, ou seja, não é só porque eu sou psicomotricista, mas tem outras questões aí que me levam a entender essa integração psicomotora que envolve essa senso-percepção e essa sensorimotricidade também, né? Então, quando a gente fala em questões auditivas, né? Como é que... Então, eu uso, assim, a gente pode tanto prestar atenção no ambiente, ali, espontâneo, daquela forma ali, como a pessoa chegou, seja, vamos dizer, uma terapia online, como ela está na casa dela, ou no ambiente de trabalho, ela está fazendo a terapia, o que ela está percebendo, né? E como ela está percebendo aquilo. Então, a gente não precisa necessariamente estimular, num primeiro momento, com coisas, né? Por exemplo, eu uso muitas vezes instrumentos musicais, né? Tanto os melódicos, quanto, na verdade, os de percussão, né? Que eles, na verdade, vamos dizer que eles vão desregular menos as pessoas, os de percussão, né? Se eu pego uma flauta, um xilofone, um piano, um violão, ele pode desregular muito mais uma pessoa com alteração no sistema auditivo, seja para a hipo, para hipersensibilidade para alguns sons, do que, na verdade, se eu tiver muito mais, porque o instrumento, o que acontece com o instrumento de percussão, né? Dando esse exemplo, ele muitas vezes ele é uníssono, ele tem um som só. Se eu pegar um tambor, por exemplo, eu não vou ficar oscilando a nota que eu vou tocar. Um tambor, lógico, eu posso ter vários tambores, mas um tambor só, ou um pandeiro, muitas vezes eu vou ter aquele tipo de som. E assim, a partir dali eu consigo dizer se eu gosto ou se eu desgosto daquilo, né?
Muitas vezes, quando eu tenho instrumento melódico, às vezes eu não sei o que é que está me irritando. Pode ser a velocidade, que eu estou, na verdade, tocando uma música mais rápida, como um tango, por exemplo, né? Pode ser, se eu estou explorando muito as notas agudas, isso, na verdade, pode dar uma desregulada, sons muito graves. Pode ser a intensidade, por exemplo, pensando no piano, a intensidade com a qual eu toco, quando a gente pensa também no violão, a gente tem, né? Porque tudo, né? Assim, essa questão de intensidade, de duração do som, tudo isso é o que vai, na verdade, né, afetar. Por exemplo, assim como esses instrumentos musicais de percussão, eles são mais previsíveis, porque eles não vão mudar de nota. Se eu pego um triângulo, vai ser aquela nota, ponto final. Então, assim, se eu fechar a mão num triângulo, eu vou abafar o som. Se eu não gosto do som aberto do triângulo, eu abafo o som, consigo bater nele, aquilo pode ficar mais suportável para mim, ou pode ficar até gostoso, né? Se eu gosto do som do triângulo. Eu não gosto muito de sons agudos, por exemplo, né? Mas às vezes tem crianças que gostam nas sessões. E, enfim, não dá para, na verdade, prever muita coisa do que vai acontecer, né? Às vezes a criança vai querer aquele dia explorar a caixa de sons, e dali ali tem apito, por exemplo, né? Apito tem um som só. Se a gente, assim, apesar de ser sonoro, Apito, tem um eu saio som correndo. sonoro. Eu posso explorar a intensidade. Posso tocar ele suave, eu posso ver, né? E aquilo ecoar, inclusive, no ambiente, né? Mas, assim, aquilo que é previsível para nós, pessoas autistas, na verdade, a gente consegue ter um domínio muito melhor e dizer se eu quero ficar ali ou não, se eu quero ficar com aquele objeto ou não, né? Isso, eu posso estar falando das coisas que tem no meu entorno, por exemplo, no prédio onde eu moro, tem crianças. Tem dias que elas estão brincando ali, conversando, brincando, e assim, aquilo não incomoda. Se tem dias que tem uma delas que começa a chorar, e é um choro muito agudo, eu mudo de quarto. E aí, ok. Mudo de quarto, fecho a porta, eu fico bem, mas fico pensando se, dependendo do lugar que a pessoa mora, se ela não tem a possibilidade de fazer isso, né? Às vezes ela tem que sair de casa, não sei. E se ela não pode sair de casa porque ela está trabalhando, né? E o trabalho dela depende daquele ambiente, né? Aquilo pode, na verdade, né, ir aumentando, mexendo tanto com o sistema sensorial auditivo, que pode gerar ali no final do dia, por exemplo, ou antes, né, uma crise, por exemplo, né? Vocês sabem que é o que mais me desregula, Monique, desculpa te cortar. Essa questão auditiva, para mim, eu tenho hipersensibilidade e, assim, é muito, muito sério para mim. E eu me desregulo, né, nesse excesso de barulhos ou ruídos. E interessante você falar da percussão, porque eu adoro percussão, né? É justamente os instrumentos que eu gosto de tocar, gosto de ouvir, e engraçado, pode estar vários percussionistas na minha frente, atabaques, tambores, e eu não me desregulo. Acho isso interessante. Mas eu queria fazer um link, né, com o que você estava falando antes, porque eu acho importante a gente pensar nisso, até assim, de dicas para famílias, para pais e para adultos também, né, autistas, o quanto que é importante a gente pensar na questão do movimento, no neurodesenvolvimento, né? Ou seja, da criança que desde pequena tem a oportunidade de estar em contato com esse corpo, que é isso que você falou, né? Eu não preciso olhar para baixo para saber onde está meu pé. Eu estudei em escola Montessori, então eu lembro que a vida inteira, antes de Olha qualquer que coisa, a gente andava legal. em linha, então na sala tinha um Isso. círculo com a linha, né? E toda a parte da alfabetização, ela é uma alfabetização a partir dos fonemas. Então, toda a minha escrita, tudo é tudo pela escuta. Eu acho que o Montessori, né, ela tem um trabalho maravilhoso, assim, que eu acho que faz muito sentido também para as crianças autistas. Mas queria, assim, ressaltar isso, porque a gente tem hoje muitos autistas, né, que são adultos já ou adolescentes e que têm
essa desregulação ou essa não percepção do corpo, e o quanto que é importante ir em busca, não só, né, da psicomotricidade, mas talvez de um esporte ou de outras terapêuticas que vão trabalhar essa questão do corpo em relação a, ou seja, o meu corpo em relação ao espaço, ao tempo, ao mundo, ao corpo do outro, porque a gente sabe que há muita dificuldade para algumas pessoas do toque, do abraço, né, das questões olfativas e da questão também de estar na natureza, quanto que também, né, às vezes para a criança e para nós adultos, estar em relação à natureza, em contato, também traz essa percepção, também essa regulação emocional. Uhum. Uma coisa que, na verdade, a gente estava falando antes, que eu estava lembrando que, na verdade, eu passei esse final de ano na praia, né, com os meus pais, mas, assim, praticamente eu nem saí do apartamento. Mas, assim, eles soltaram, então tinha lá. Eu não gosto muito do contato com a areia, a não ser que ela já esteja molhada e firme. E, na verdade, o andar na areia, ela mais firme assim, na verdade, é mais tranquilo do que andar na areia fofa, né? Então, eu ando sempre olhando para o chão quando a areia está fofa. Eu quero me certificar se não tem um lugar melhor para onde eu possa passar. Geralmente, eu estou, assim, pertinho da água, com o pé, né, na água, andando, mas que no final do ano também, né? Então, que a gente estava falando das imprevisibilidades, né? Então, eu tinha lido, assistido no jornal que os fogos nas praias tinham sido, enfim, ali em Mongaguá, onde eu estava, no litoral de São Paulo, não teria fogos, a prefeitura não soltaria. Eu já fiquei mega feliz, né? Porém, lógico que as pessoas, os cidadãos dali, decidiram soltar fogos bem em frente ao prédio. Então, assim, a gente estava quase de frente para a praia, ali onde estávamos, ali onde meus pais têm um apartamento. E quando deu ali um pouquinho antes da meia-noite, acho, meia-noite, começou, nossa, um monte, foi fogos com muito barulho, assim, eu sei que teve uma hora que eu tive que ir para o quarto, porque só tapar os ouvidos não estava adiantando, né? E aí fechei lá as portas do quarto, fiquei ali um pouco, voltei para ver os fogos que tinham uns brilhos assim, estava bonito, a parte do colorido, né, dos brilhos assim, estava bonito, mas aí eu lembrei, por exemplo, o quanto na verdade no Japão eles respeitam isso, né? Então, por exemplo, lá tem todos os fogos, pelo menos eu morei lá por quase 5 anos. E no final do ano, em alguns eventos que tem fogos, primeiro que formam desenhos lindos no céu, não tem um ruído de nada, gente. Aí eles têm uns minutos X lá, sei lá, 10 minutos de fogos, vou colocar 10, eu não lembro quanto. E aí terminou aqueles 10 minutos, o Japão inteiro acaba os fogos, ninguém mais solta. Então, quem se responsabiliza são as prefeituras por fazer o show de luminosidade ali no céu, né? Mas aí, assim, a gente voltando de novo para a percepção, né, do cada um de si, assim, o que na verdade, o que me desregula, né? Então, por exemplo, pode ser muito na casa, muitas vezes tem muitos ruídos, que pode ser o barulho de uma panela de pressão, né? Pode dar assim, aquele apito, né? Que como é aquele barulho começa, a hora que começa a virar e que tem fora aquela fumaça, né? O vapor que vai saindo dali e que, por exemplo, quando eu ultimamente, na verdade, não tenho usado panela de pressão, mas quando usava, na verdade, eu preciso ficar perto. Parece que assim, se eu estou perto, eu tenho mais possibilidade de ter controle também das minhas reações ali, porque eu sei até onde vai. Qualquer coisa eu desligo o fogo e aquele barulho passa. Né? Então, é meio que isso, assim. Então, primeiro de tudo, então a gente volta de novo, assim, de trabalhar essa consciência desse corpo, né? Então,
chegam tanto crianças quanto adolescentes, como jovens adultos, muitas vezes, ou mesmo nas aulas na faculdade, pessoas que estão com seus sistemas sensoriais, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Porque dentro da psicomotricidade, uma coisa interessante que, assim, sem formação pessoal, né, o psicomotricista não pode ser denominado um psicomotricista. Então, ele tem que passar pelo processo, né? Então, muitas vezes é aí que se descobre muita coisa, né? O funcionamento de muitas coisas, o que toleramos e o que não toleramos, né? Então, dentro disso, de tolerar e não tolerar, as questões auditivas se a gente sabe que, por exemplo, para ir num show, aquele barulho que vai ser muito intenso, um show de música, por exemplo, eu gosto daquele tipo de música, então, possivelmente, não é o tipo de música que vai me desregular, mas talvez seja o falatório das pessoas no entorno, né? Então, se eu sei disso, pode ser que um abafador ou um cancelador de ruído, né, ativo, pode ser que, na verdade, me ajude, né? Então, se eu souber o que fazer, né, ou o que me desregula, muitas vezes eu posso ter a estratégia. Porque eu acho que a ideia, muitas vezes, é isso, assim, ter a estratégia. Lógico, estou falando sempre falando de forma generalizada, né? Porque para trabalhar, assim, um indivíduo em si, eu teria que conhecer mais, avaliá-lo, né? Entender mais do funcionamento dele, né? Então, seja através de estímulos ali que eu proporciono, seja em ambiente natural, né? Assim, tudo que está ali no entorno e que vai acontecendo e que pode desregular. Então, por exemplo, eu também não gosto muito de ambientes, eu não consigo me concentrar em ambiente com que tem muita gente falando ou que tem muitos estímulos auditivos. A questão não é nem a sonoridade em si, por exemplo, nesse caso, é o excesso de sons que eu não filtro. Vamos supor que eu esteja numa aula, né? Eu estou como aluno numa aula, vamos dizer, né? Muitas vezes, o tanto de ruído que tem no ambiente vai fazer, então, lembrando até de situações de quando eu era criança e adolescente, que eu não conseguia me concentrar nas aulas da escola, né? Quando eu era um pouquinho mais velha, ali, adolescente, eu já fazia as anotações do que aquilo me regulava melhor para eu conseguir prestar atenção. Então, eu anotava as coisas que os professores estavam falando. Mas na faculdade, que muitas vezes ali o descontrole é muito maior do que quando a gente está com criança e adolescente em sala de aula, né? Na faculdade, o pessoal conversa, o professor fala alguma coisa, aí um abre a bolsa, tem um monte de ruído, eu anotava até a respiração dos professores, para eu conseguir me manter atenta nas aulas. Então, o meu caderno tinha até, né, as aulas tinham várias páginas, eu anotava tudo, porque aquilo era uma maneira de eu me manter no momento presente. Só que, assim, eu não conseguia, vamos dizer, parar, até para poder fazer uma pergunta, né? Se for parar para pensar nisso hoje, porque eu estava tão imersa ali que eu precisava me manter atenta, e essa era a única forma de eu conseguir me regular, que eu não conseguia aproveitar, né? Muitas vezes outras coisas que aconteciam na aula. Então, a primeira coisa se a gente, então, consegue se entender dentro dessas situações, né? O que a gente pode, o que a gente tem de estratégias que estão ali, à nossa mão, né? E o que a gente vai precisar, de repente, vai precisar pedir ajuda, ou a gente vai precisar de uma terapia para essa ajuda, né? Para que eu não precise ficar usando fone 24 horas por dia, né? Ou tirando as horas que a gente dorme, sei lá, 18 horas por dia, né? 15 horas por dia usando fone, né? Porque, na verdade, também não é a melhor das situações, né? Tudo bem, pode ser o fone, eu tenho um fone super confortável também, que cobre a orelha, mas assim, que não é a melhor das situações, porque a gente está perdendo estímulos no entorno, e a gente não está aprendendo a lidar com a situação. Então, por exemplo, quando eu trabalho com instrumentos musicais, então, a pergunta da Andressa inicial, né, voltando assim, se a gente, na verdade, trabalha dessensibilização, né? Então, os instrumentos musicais de percussão, eles permitem isso.
Por isso que, assim, eu também trabalho, eu gosto de juntar a musicalização dentro das terapias que eu trabalho, né? Porque, assim, muito dos processos de musicalização acabam auxiliando tanto ao sujeito a se entender, como, na verdade, a trabalhar, né, com essas características ali, né? Lógico, se, por exemplo, a pessoa tem sensibilidade a sons agudos, se eu começar trabalhando som agudo, isso vai irritar muitíssimo. Então, eu tenho que, na verdade, começar dosando. Onde eu vou começar? Eu vou começar com aquilo que está confortável, sempre, assim. Sempre pensando na terapêutica da psicomotricidade, eu vou pensar sempre no que está confortável. Ah, ele não consegue fazer um movimento de escrita correto. Vou sugerir um movimento de preensão correto do lápis se ele não consegue? Não, esse não vai ser o primeiro caminho. Eu vou ter que, na verdade, oferecer vários tipos de materiais até chegar no lápis. Brinquedos, coisas que, na verdade, tem que usar a mão mais aberta até chegar no movimento onde eu vou reduzir, né, a músculos muito menores, né, que precisam ser trabalhados para segurar um talher, uma escova de dente, um lápis, uma caneta. Né? E vou aproveitar que você está aqui e vou perguntar mesmo. E digamos que acontece um som imprevisível, né? Digamos que eu fui trabalhar na clínica e tem uma obra e tem uma furadeira bem perto da minha sala ali, e aquilo me desregulou, e aí eu já consigo prever que eu vou precisar de um dia inteiro ali num quarto fechado para me autorregular e entro ali em shutdown. Tem alguma coisa que a psicomotricidade poderia ajudar para sair de uma crise de shutdown, por exemplo, para suavizar? É mais pelo caminho do movimento? Tem algo assim para a gente pensar? Então, primeiro, assim, bom, imprevisibilidade é isso, acontece o tempo todo, não dá para a gente fazer nada. O que dá para ter ali, de repente, sempre numa bolsa, em qualquer situação, é um abafador que, de repente, pode ser intra-auricular, uma coisa pequena que dá para ter em qualquer bolsa ou carteira, né? Eu acho que, assim, ter essas coisas à mão, primeira coisa, assim, para evitar chegar naquele extremo da crise, né? Chegar num shutdown que, de repente, vai me levar ali, enfim, vou precisar desmarcar pacientes porque não vou conseguir levantar da cama, por exemplo, né? No próximo dia ou até nos próximos, né? Pode até ser no plural. Uma questão, por exemplo, até que a Gabi citou, né? Então, por exemplo, que é a natureza, né? Então, o contato, né? Tanto a questão do movimento em si, como o contato com a natureza, isso, assim, pode ser, a gente pode estar morando numa selva de pedras, como é São Paulo, né? Mas pode ser o abrir a janela, porque, por exemplo, onde eu moro, eu escuto barulhos de vários pássaros ali, que eu não sei nem que pássaros que são, mas, assim, sabe, quando eu começo a prestar atenção naquilo, assim, ou seja, tive, de repente, o dia anterior foi mais pesado, foi mais carregado de estímulos, lógico, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tentar reduzir ao máximo os estímulos auditivos. Por quê? Se eu ficar imersa de novo num ambiente em que vai ter sei lá, um falatório, se eu tiver uma aula no dia seguinte, e que, lógico, né, a gente está pensando que, de repente, em coisas que a gente pode modificar, né? Então, se for possível de não fazer alguma coisa, se é uma aula que você pode desmarcar, fazer num outro momento, se essa aula é gravada, então, de repente, você não assiste todas as horas do presencial, assiste um pouquinho, depois assiste o restante gravado, mas tentar se abster ao máximo ali para ir limpando, na verdade, esse campo sonoro e usando os outros estímulos que você tem mais. Na verdade, tem coisas que são mais prazerosas, né? Sei lá, questões olfativas, gustativas, né? Fazer algo voltado para o equilíbrio, por exemplo, né? Colocar o seu foco em outro sistema sensorial, questões visuais, né? Pode ser uma pintura, porque aí trabalha o movimento, a motricidade, né? A intencionalidade de fazer alguma coisa que,
De repente você gosta de pintar com tinta ou com lápis de cor, então coloca as cores, né? Então isso, por exemplo, pode ajudar numa regulação, porque você vai tirar o foco daquilo que te trouxe um peso e uma desregulação grande. Só que se você não fizer nada, não vai adiantar, se você só ficar de cama. Então, na verdade, é isso. Precisei descansar o máximo, mas se eu ficar muito de cama, eu sei que, na verdade, isso não vai resolver. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar algumas frações de tempo do meu dia e vou dedicar para esses outros sistemas sensoriais, para desenvolver essas habilidades. Então, assim, se eu gosto de fazer coisas na cozinha, aquele dia, de repente, pode ser que o que me estimula é fazer alguma coisa que tem massa, porque amassar me faz, na verdade, descarregar questões do tônus que ficaram tensos por conta de questões auditivas. Então, porque isso acaba gerando tensão, né? Então, muito som que não me agrada. Então, pensando em obra, por exemplo, que já é uma coisa desagradável de pensar, né? Seja uma pessoa atípica ou atípica, vai se desregular de alguma maneira, vai ficar nervosa, vai se descompensar de alguma forma, né? Mas se eu ficar pensando só nisso, reclamando só disso, lógico que isso não vai me ajudar. Então, por exemplo, se eu puder, então o que ajuda bastante a descarregar essa questão do tônus, que ficou muito tenso por conta disso, é mexer em massa. Então, por exemplo, falei de, né, fazer alguma coisa que tenha massa na cozinha, mas pode ser mexer com argila, massinha, né? E coisas, na verdade, lógico, se a pessoa gostar desse tipo, tem gente que não gosta dessa textura, né? Então, buscar outras coisas que deem prazer. Então, não gosto disso, mas eu tenho almofadões, eu tenho alguma coisa onde eu posso, na verdade, trabalhar essa força, né? Até ir receber uma massagem também, né? Será? Mas assim, eu preciso descarregar. Então, receber também é bom, mas eu preciso ter onde descarregar isso. Então, muitas vezes, pode ser pegando uma bola, jogando na parede, deixando essa bola voltar, porque é essa força que eu vou imprimir, né? Ou jogar com alguém, né? Se tiver alguém para jogar, melhor ainda, né? Estou pensando, na verdade, até no momento assim, sei lá, se você está num ambiente que não tem ninguém e você tem uma bola, seja uma bolinha de tênis, porque vai exigir, inclusive, muito mais concentração da sua parte. Porque você vai jogar a bolinha, ela vai voltar e você tem que saber como é que eu vou pegar, com qual mão, para onde tem que ir o corpo, se eu tenho que flexionar alguma coisa ou não. E são gestualidades que já estão, querendo ou não, automatizadas no seu corpo. Você não precisa pensar, tenho que flexionar o joelho, tenho que flexionar um pouco o quadril porque a bola foi mais baixa, tenho que ficar na ponta do pé porque foi mais alta. Mas você vai, na verdade, na reação, na ação-reação, né? Então, isso vai trabalhando. Só que o fato de você jogar, você está descarregando, né? E o que precisa nesse momento, muitas vezes, é descarregar, né? Então, uma boa, na verdade, é usar essa questão tônica mesmo. Sim, vou dar 2 dicas. Uma, ping-pong. Né? Eu tenho uma mesa de ping-pong em casa e ping-pong é ótimo, porque você trabalha cognição, trabalha reflexo, né? Agilidade e tudo mais, em cima e embaixo. E a segunda é praticar uma arte marcial. Eu descobri o karatê depois de adulta, assim, né? E a arte marcial, ela trabalha tudo isso que a gente falou, que é a respiração, a presença, a força, o impulso, o direcionar aquilo que, né, os orientais chamam do chi, que é a energia. Então, você direciona da forma correta. Eu adorei a dica também que você deu, Monique, de direcionar para outro sentido, né? Então, eu tenho paciente, por exemplo, que fica com aquele negócio de musculação, sabe, que aperta assim na mesa, fazendo, ou as próprias bolinhas, né, de tênis, ou bolinha de frescobol, alguma coisa que dá para colocar na sola do pé, né? E você fica também massageando o pé. Isso. Eu acho que assim, é uma forma de tentar extravasar, né? Tentar O tirar, porque é ping-pong, isso, vai das ficando a coisas que tensão. você falou, a única coisa que eu tiraria seria o ping-pong por conta do barulho da bolinha. Pelo menos no dia seguinte, Bom, eu não a mim não colocaria o incomoda. ping-pong. Mas pode ser que Tá? incomode outras Porque pessoas. vamos supor, se a pessoa é mais sensível a sons agudos, a bolinha de ping-pong não vai ter um som
muito agradável, Sim, mas ela vai mais para o agudo, né? Então, sim, pode irritar. mesmo o som da madeira sendo agradável, a não ser que mude o tipo de bolinhas, dá para mudar, né? Não sei. É engraçado você ver como é que é, né? Cada som um som. Eu que sou hipersensível, não me incomodo. Se eu tô jogando, mas se eu tô sentada vendo os outros jogarem, aí começa a me incomodar. Então Não, também então, mas depende. o que eu penso é, depois de um dia que teve, na verdade, questões auditivas estressantes, se você se submete a uma situação que vai ter aquele ping-pong, 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 né? Que é uma coisa que é contínua ali, aquilo de repente você se estressa, você não sabe nem por quê. Fala, poxa, é uma coisa que eu gosto tanto e não tô É, querendo parar de faz jogar sentido. logo, né? Faz sentido. Meninas, eu, assim, adorei a nossa conversa. Eu acho que até por questões sensoriais nossas, né? A gente pode, não sei como é que vocês estão, mas minha sugestão é que a gente vá fechando. Eu acho que a Monique é sempre um papo delicioso e talvez você possa voltar outras vezes, Monique, para a gente, né, trazer outros assuntos, estender um pouco mais. Também vou sugerir para as pessoas de São Paulo que estão em busca, né, de alguém que possa trabalhar aí com as questões sensoriais, com a psicomotricidade. A gente deixa aqui os links da Monique também para procurá-la. E vou passar a palavra para vocês duas, então já estou me despedindo, super agradecendo, né? Pedindo que as pessoas compartilhem o vídeo, comentem, deixem seu comentário, ajude a gente aí a fazer com que o conteúdo chegue para mais pessoas. Sim, acho que é a utilidade pública, né? Acho que a Monique trouxe alguns pontos aí que eu, pelo menos, nunca tinha pensado, né? Eu que estou sempre buscando, assim, então acho que pode ser bem interessante, né, para as pessoas experimentarem e ver o que funciona mesmo, né, para cada um. Então, se a Monique quiser deixar uma dica final, uma palavrinha final, vou passar para você. Exato, adorei estar aqui nesse bate-papo com vocês. Acho que foi algo bem fluido, como a gente tinha pensado, né, a priori. E falar dessas questões, assim, mesmo, enfim, falamos de várias idades, né? Então, na verdade, a psicomotricidade não tem idade, porque às vezes a gente pensa assim, a psicomotricidade é só para criança, né? Não, a psicomotricidade é para o ser humano, em qualquer etapa da sua vida, né? Ela pode servir para, lógico, para remediar, para ajudar o tratamento de algum caso, ou seja, quando eu já tenho instalado algum transtorno, seja ele qual for, né? Ou seja, vai ajudar na remediação dos sintomas, mas a gente pode pensar também, e eu prefiro pensar na questão de educação sensorial, de educação psicomotora, de prevenção, né? E isso a gente pode ter num momento como esse, num bate-papo. Esse foi um momento educativo, né? Que eu gosto bastante, assim, de interagir dessa forma, porque muitas vezes a gente consegue atingir um público muito maior com algumas dicas que, lógico, vão ficar ali né, de dicas pequenas, de poucas aí dentro do nosso tempo, mas que podem gerar outras buscas, né? Cada um pode buscar outras coisas, assim, que gosta e que vai conseguir descentralizar da situação problema em si, daquilo que pode estar ali sensorialmente desregulando, e é isso falando de todos os sistemas sensoriais, né? A gente focou em alguns aqui no nosso bate-papo, mas isso pode ser, enfim, estendido para os demais, né? Que a gente possa falar mais sobre isso, né? Eu acho que dar exemplos, né? Não só dos nossos trabalhos, mas também de algumas situações que a gente vivencia. Acho que ajuda as pessoas a abrirem um pouco mais a visão para o que a gente está realmente querendo propor, né? E ao mesmo tempo, né, dizer que sim, né, essa consciência de si ajuda muita coisa, porque com certeza, né, se nós não tivéssemos muito dessa consciência, possivelmente a gente não conseguiria trabalhar com saúde, né, atendendo outras pessoas, sejam elas de quaisquer idades, né? A gente desregula? Sim, a gente também desregula, mas assim,
a gente conhece, na verdade, caminhos para que podem ajudar, né? E aí estou com um projeto também, em breve, aí, com outra psicóloga, com a Paula, e possivelmente a gente vai unir aí psicologia e psicomotricidade para fazer uma terapia online. Então, se liguem aí, fiquem atentos nas redes sociais, que possivelmente a gente divulgue em breve. Maravilha! Então é isso, Muito bom. Então tá bom, meninas. Um beijo para vocês. Bom descanso, Um né? beijo. E até o nosso próximo vídeo. Até. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.